Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos mais uma vez para esse momento de bênção, momento do milagre, porque quando nós estamos próximos de Deus, tudo pode acontecer. Pode acontecer a cura, pode acontecer o milagre, pelo simples fato de nos aproximarmos de Deus. Ele que é a palavra viva. Que essa palavra viva nos abençoe hoje, nos inspire, nos ensine a sermos cada vez mais próximos de Deus. Amém? Bom, hoje, quinta-feira, nona semana do tempo comum do ano par. A primeira leitura é 2 Timóteo 2, de 8 a 15, então continuando na carta de Timóteo. O Salmo 24 e Marcos nós vamos continuar de ontem. Então, a sequência, de onde nós paramos, vamos pegar Marcos 12, 28 a 34. Bem depois que Jesus respondeu àqueles que o interpelavam, veio mais alguém testar a sabedoria e o conhecimento de Jesus. Vamos então à primeira leitura. A palavra de Deus não está algemada. Se com ele morremos, com ele viveremos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, 2, de 8 a 15. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. E essa situação de Paulo, de ser um prisioneiro, o levou a evangelizar em outros lugares, a testemunhar Deus perante muitas autoridades, como a gente percebe quando estuda o livro dos Atos dos Apóstolos, especialmente na época após a Páscoa, como nós fizemos aqui 50 dias após a Páscoa. Quanto Paulo testemunhou Deus perante muitas autoridades que ele ia recorrendo de cada sentença, até chegar a Roma. Agora vem uma parte bem linda dessa carta. Diz assim: merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficarmos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhes tais coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões vãs, que de nada servem, a não ser para a perdição dos ouvintes. Então Paulo fez uma lista de tudo que é importante. E no final ele diz assim: evita discussões vãs. E como no nosso meio tem discussões vãs, De que forma que eu devo rezar, de que forma que eu devo me comportar, se é sentado, se é de pé, se tem vírgula, se não tem vírgula, se tem acento, se não tem acento. Tanta discussão vã que de nada serve, a não ser para a perdição dos ouvintes. E aí ele continua aqui: empenha-te em apresentar-te diante de Deus como homem digno de aprovação, como operário que não tem de que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. E esse trecho que eu fiz questão de dizer que é lindo, me parece que é um canto litúrgico já da época. Então é tipo um poema, E não sei se era cantado, se era lido, mas eu até faço questão de reler novamente. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficarmos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negarmos, ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém. 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho.
Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer a sua aliança. Amém. Olha que coisa linda isso. O Senhor se torna íntimo aos que o temem. Tanto que Jesus faz questão de dizer: já não vos chamo servos, mas chamei-vos amigos. Porque Jesus nos colocou na intimidade da sua casa. Ele nos levou a chamar o Pai dele de nosso Pai. A mãe dele também é nossa mãe. Nossa Senhora, mãe de Jesus, é também nossa mãe, porque ele entregou-a ao discípulo amado. Então, quem quer ser discípulo amado, tem que levar a mãe para casa, como fez o discípulo amado. Aclamação ao Evangelho, conforme 2 Timóteo 1,10. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Evangelho. Não existe outro mandamento maior do que estes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Marcos 12, 28 a 34. Como eu disse, é uma continuação. Fizeram várias armadilhas com Jesus. Depois de ele ter respondido com tanta sabedoria, veio um mestre da lei, um homem estudioso, letrado, conhecedor da palavra. E ele não veio fazer armadilha com Jesus, mas veio testar o conhecimento de Jesus, porque Jesus era chamado de Rabi. Rabi quer dizer mestre. Por isso ele tinha discípulos, ele tinha alunos. Então aquele homem talvez pensou assim: vamos ver se ele é Rabi mesmo, vamos ver se ele é mestre mesmo. E ele chegou para fazer uma pergunta a Jesus. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, ele não perguntou o segundo, Jesus já emendou aqui. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Olha ele, elogiando Jesus. Na verdade, é como disseste. Ele, Deus, é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: olha que coisa linda, Jesus falou para ele: tu não estás longe do reino de Deus. Como quem diz: tu não estás longe de mim. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero meditar um pouco mais sobre esse tu não estás longe do reino de Deus. Porque esse reino de Deus é justamente o que Jesus veio anunciar. É um reino que fala de amor, que fala de amar a Deus, de amar ao próximo, de amar a si mesmo. E aí, este homem veio com a mesma pregação, na mesma linha do que Jesus está pregando. Então Jesus disse para ele: você não está longe do reino de Deus. Você já está a meio caminho, né, de ser o meu seguidor. Só faltou dizer isso. Você está a meio caminho de ser o meu seguidor também. Então, meus irmãos, sempre me tocou essa frase de Jesus: tu não estás longe do reino de Deus. A gente conhece muitas pessoas que não são muito ligadas à igreja, mas que têm uma bondade, talvez natural, ou talvez ela adquiriu isso de algum parente, de alguma convivência, mas ela ainda não está na igreja. A gente percebe e fala assim: nossa, esse aí não está longe do reino de Deus, pelos valores que tem. Eu tive uma experiência no acampamento de oração, onde toda vez que nós fazíamos partilha, tinha um irmão que nos encantava com as coisas que ele contava, da sua generosidade, da sua bondade, da sua maneira como ele tratava os outros.
tudo maravilhoso, sabe? Ele estava realmente dando grandes testemunhos. E aí, pouco antes de terminar o nosso encontro, ele falou assim: gente, eu quero desabafar uma coisa com vocês, porque eu não vou me sentir bem se eu não falar isso. Aí ele chegou e disse assim: olha, eu sou ateu. Aí nós quase caímos, assim, porque tudo que ele testemunhava era de alguém que lia o Evangelho, de alguém que vivia o Evangelho, que vivia o perdão, a tolerância, o amor. E aí ele chega e diz que é ateu. Nós ficamos completamente surpresos. E era o caso de dizer para ele: mas tu não estás longe do reino de Deus, porque os seus valores são os valores cristãos. E aí, mas ele se abriu, sabe? Ele começou a fazer acompanhamento, ele começou a buscar respostas, ele acompanhava porque a esposa muito religiosa, os filhos também, ele falou: eu vou acompanhá-los, mas eu mesmo sou ateu. E aí ele acompanhou a esposa e os filhos nos encontros. E aí o último encontro que nós tivemos, o último retiro, teve uma via sacra. E adivinha quem que convidaram para fazer o papel de Jesus? Ele. E ele fez tão bem. Ele fez com tanto amor. Ele viveu Jesus ali. E aí eu não me atrevi a perguntar para ele se ele largou de ser ateu ou alguma coisa assim, não. Mas eu cheguei para ele e falei assim: meu irmão, de quem dizia ser ateu a ser Jesus, porque você foi Jesus para muita gente aqui hoje. Isso dá um livro, falei para ele. E era para eu ter dito essa frase: tu não estás longe do reino de Deus. Eu tenho certeza que há muitas pessoas que nós conhecemos que trazem valores tão bons, tão de Deus, e que ainda não sabem o caminho da igreja. E provavelmente elas virão conforme o nosso testemunho. Nós que conhecemos a palavra e a vivemos, vai ser uma forma de atraí-los. Falar: olha, esse aí parece comigo, esse aí vive as coisas que eu vivo. Como é que é isso? E eles vão ver que é a igreja, que é Jesus que nos ensina a ser assim. Bondosos, compassivos, da paz, principalmente. Né? E as pessoas leem o Evangelho em nossas atitudes. Eu gosto de contar de quando eu comecei a trabalhar no banco, e eu muito tímido, eu não falava quase com as pessoas. Mas volta e meia alguém chegava e falava assim: você participa da igreja? E eu ficava assim, confuso com isso. Mas era justamente talvez o meu silêncio, a minha tranquilidade, a minha calma. Mas esse cara é diferente, né? Volta e meia alguém perguntava: você é de igreja? Parecia um carimbo, de igreja. Então, irmãos, que o Senhor, assim como diz aqui no Salmo, que o Senhor nos mostre o seu caminho. Mostra-nos, Senhor, os teus caminhos, para que nós possamos ser testemunhos nesse mundo, para que possamos, como disse Paulo a Timóteo, mostrar quem é Jesus, Cristo, descendente de Davi, ressuscitado dos mortos, segundo o Evangelho. E aí, por causa disso, para que outras pessoas conheçam Jesus, nós somos capazes de sofrer qualquer coisa, para que mais pessoas que não estão longe do reino estejam, na verdade, dentro do reino. Amém? Eu peço a Deus que isso aconteça na sua casa. Talvez há muitas pessoas na sua casa que ainda não estão dentro do reino, não estão participando. Coloca o nome aí nos comentários. Coloca aí, nós vamos orar pela sua família, pela sua casa. Vai colocando o nome de pessoas que você conhece, que estão sofrendo, porque em más companhias, em maus caminhos, em situações de doença. Vai colocando o nome aí nos comentários. Nós estaremos intercedendo junto com você, para que aqueles que não estão longe, logo estejam dentro do reino de Deus. Amém? Estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanhã já teremos as meditações da missa de sexta-feira, que é o dia do Sagrado Coração de Jesus. Então vai ser uma missa especial, e no dia seguinte já vai ser a missa do Bem-aventurado Coração de Maria. Então na sexta, o Sagrado Coração de Jesus, no sábado, o Bem-aventurado Coração de Maria. Espero que você acompanhe junto conosco. Vou tentar também já postar o vídeo de domingo, porque muita gente prepara a missa de domingo através dos nossos vídeos também. Amém? Reze por nós e nós rezamos por você. Fica com Deus.